Hoje, no Persona Sempre, vamos focalizar um dos grandes diretores teatrais do nosso país. Uma personalidade marcante que deixou as suas digitais não só em quase uma centena de trabalhos do teatro, como também no cinema e na televisão, dirigindo e atuando incessantemente. Abu, como era conhecido, construiu uma trajetória artística admirável e ficou célebre também pelo seu repertório de frases inquietantes e provocadoras. Com base em uma das suas frases prediletas, o Persona Sempre enforca-se na corda da liberdade e ousa render a sua homenagem ao Abu. Avesso a todo tipo de reverência e de badalação como ele era, provavelmente ele iria odiar. Esse era o Antônio Abujamra. Não quero mais ser coerente. Se possível, eu quero ser o rei da incoerência. Estou na minha, faço as minhas coisas, dirijo as minhas coisas e começo a ver o que acontece no mundo. E o que acontece no mundo é sempre muito mais atraente do que está acontecendo desde que eu me formei nesse país. Uma fase ambulante, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A juventude devia saber que sonho não deve passar de uma noite. Quem quer aprender, ninguém segura. Quem quer aprender, aprende. Esperar que ensine, esperar que lhe dê chance. Não adianta ter esperança. Isso talvez você vai entender quando você tiver 50 ou 60 anos. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. O que eu acho é que as pessoas não devem ficar falando sobre. As pessoas devem querer fazer. Eu tenho uma teoria. O homem, quando lambe a fama, perde o caráter. É isso. Você fica famoso. E o problema da fama é que ela faz você acreditar no que os outros dizem de você. E que é possível ter coragem e não ficar sempre tendo esperança. Chegando a uma conclusão maravilhosa. Não existe ensino, existe aprendizado. A minha fantasia se apodera da minha cabeça como uma ave, peixe, fera, homem, mulher. A minha fantasia se apodera da minha cabeça como um cavalo alado e me derruba e me pisoteia. Pensar, disse um amigo meu que estuda filosofia há 22 anos, agora ele vai se formar. Pensar é um assunto demasiado sério para qualquer amador que se meta com a vida. Só isso. Nasci em Ourinhos, estado de São Paulo. Eu nasci em Ourinhos e fui para São Paulo. Estudei, normal, fui aí com 16, 17 anos fui para Porto Alegre. Uma vez, numa madrugada, o Abujamra, quando estava com insônia, me mandava uns bilhetes, uns e-mails. E eu sempre dizendo, Abujamra, fala de você, não faça essa personagem sua e tal, essa persona provocadora. E um dia ele escreveu, meu pai era mascate, andava por todos os lados vendendo meias para moças bonitas, acompanhado pelo meu irmão João, pai da Clarice, que basqueteou bastante também. Família sofrida, mãe com 10 filhos. O tio Tofico, de Porto Alegre, era o único semi-vitorioso. Tinha uma loja de tecidos. E ele termina, um beijo do velho Abu. Estou em Porto Alegre, estou morando em Porto Alegre, fugido de casa, eu tinha feito umas barbaridades, fugi de casa, tinha um irmão em Porto Alegre, meu irmão disse, vem pra cá, e passei pelo Rio, vi a Copa do Mundo de 50 no Rio, que é um menino lá. Aí chego em Porto Alegre e começo a estudar. Onde eu estudava muito, onde eu fui educado para ser padre ou militar. Eu achei muito bonito a postura do Pedro Nava, quando ele falou uma coisa que me tocou muito. Ele disse, não, eu sou contra o militarismo. Porque quando eu me formei em medicina,
A primeira coisa que eu queria quando eu recebi o diploma era ter um doente. Que médico quer um doente. Agora, o que o militar quer quando ele fica um militar? Guerra. Achei muito bonito. Quando ele chega em Porto Alegre, era o momento que estavam lá o Fernando Peixoto, acho que o Valmor, a Lilian Lemmertz. Quer dizer, tinha um grupo ali forte de atores que se destacaram depois, né? Ele começou a se formar no palco ali ao lado do Valmor, do Fernando Peixoto, que também era crítico teatral. Aliás, o Abujamra exerceu... O Abujamra é formado em jornalismo e filosofia ou letras. E ele escrevia muito na imprensa e fez crítica teatral. Mas então foi uma geração privilegiada em termos de talento. Estamos citando de novo Fernando Peixoto, Lilian Lemmertz, Paulo José, o próprio Abujamra, e outros que foram chegando depois. Quer dizer, essa gente toda veio para São Paulo e todos aconteceram e são nomes conhecidos no teatro, no cinema e na televisão. A cidade tinha realmente uma atividade cultural muito intensa e a universidade criou lá um departamento de teatro e que levou um desses diretores italianos, isso uma efervescência muito grande. Porto Alegre sempre foi uma cidade de vida teatral muito grande, né? Bom, Porto Alegre, em termos de teatro universitário, teatro de estudante, era muito ativo. A gente estreava uma peça e já estava com a próxima ensaiando já. Então era um trabalho constante, com uma loucura e uma paixão de todo mundo, né? E nesse grupo tinha o Abujamra. Eu acho que o Abujamra sempre foi um provocador. Era inquieto, era ativo, era cheio de ideias. Era uma pessoa muito importante dentro do teatro universitário. Eu lembro que o Abujamra me dirigiu na peça do Ionesco, A Lição, com Linneu Dias, e A Cantora Careca, que a Cantora Careca foi um sucesso. A gente foi em 58, a gente foi para Recife, no primeiro Festival de Estudantes do Pascoal Carlos Magno. E lá nós levamos O Macaco da Vizinha, que era uma peça que nós tínhamos montado em Porto Alegre, Teatro Universitário, que era uma coisa antiga, uma peça de costumes. E um Ionesco, dizendo, o meu personagem dizia, comprei um urinol, urinol, só Ionesco, né? E eu fazia empregada. E a direção do Abujamra. Então, eu estou falando disso porque a Cantora Careca, o Abujamra recebeu o prêmio de melhor diretor e o prêmio era uma viagem para o exterior. Eu escrevia um poema em Porto Alegre, diziam que eu era melhor que o Manuel Bandeira. Eu sabia que eu não era. Escrevia outro dia que eu era melhor que o Drummond de Andrade. Eu sabia que eu não era. Eu dirigia uma peça no Teatro Universitário, dizia, você é gênio. Eu sabia que eu não era. Então achei o Brasil uma merda, igual a mim. Eu quero sair desse país. Eu queria sair desse país. Aí cheguei na faculdade lá e falei assim, qual é o curso mais rápido que tem? Filosofia, curso de jornalismo. Fiquei 3 anos lá e 3 anos eu fiquei preparando a minha saída do Brasil. Tem gente que não precisa sair do Brasil. Carlos Drummond de Andrade não precisou sair. O Mirayala não precisou sair. Tem milhões de brasileiros geniais que não precisaram sair. Eu precisei sair. Aí saí do Brasil, consegui uma bolsa para a Espanha. Consegui uma bolsa para a Espanha e lá fui eu. Cheguei lá em Madrid, comecei a perceber que a minha cabeça estava igual. Por mais que eu estudasse lá literatura e arte, por mais que eu estudasse poesia, por mais que eu estudasse teatro, eu percebia que a minha cabeça continuava igual. Eu não conseguia descobrir como aumentar o volume da minha cabeça. Era sempre aquilo, era igual, eu não evoluía. Aí eu comecei a tentar me mexer um pouquinho mais. Jovem, furiosamente delicado. Falei,
eu vou sair de Madrid, vou botar a mochila, porque carona naquela época era cultura. Era cultura pegar carona. Então eu peguei carona, um pouquinho de dinheiro no bolso, uma miséria, desci pelo sul da Espanha todo, passando por todas as cidades, Granada, Sevilha, chegar até lá embaixo, Cádiz. Claro que levando debaixo do braço Rafael Alberti, levando Miguel Hernández, Antônio Machado, Pablo Neruda e um pouquinho de Lorca, que não me interessa muito. Foi uma infelicidade ter matado esse cara, podia ter feito coisas maravilhosas, mas como poeta realmente os outros me interessam mais. Aí chego em Marrocos, vou a uma cidade chamada Fez, aquelas mulheres com aquele negócio tapando o rosto. Que cidade é essa? O que é isso? O que essas mulheres querem? Isso o que é? Isso é machismo? Isso é capitalismo? Isso é política? Isso é cultura? Eu não entendia direito, não conseguia entender, eu ficava maravilhado com aquilo. Isso aí eu vou continuar assim, eu vou seguir pela África. Passo pela Argélia. A Argélia estava em guerra. De Gaulle não queria dar independência à Argélia. Só muito mais tarde que ele decidiu. Então a gente era muito maltratado. Turistas que passavam por lá eram maltratados. Eu tenho uma cara de árabe, eu queria entrar em mesquita, tudo. E aí fui indo a Argel, as pessoas... Eu não sabia o que fazer. E aí cheguei em Argel, eu dizia, bom, eu estava lá. E, claro, na Argélia eu já pensava assim, meu Deus, o Camus aqui dizia, entre a justiça e a minha mãe, eu prefiro a minha mãe. Mas o Camus era um maravilhoso briguento com o Sartre, uma luta muito bonita entre os dois, um existencialista e o outro, o anti-existencialista. E o que acontece? Quem devia morrer era o Sartre, morre o Camus. Tudo bem. Aí disseram assim, você por terra não pode ir até Tunísia, esse pedaço. Chamava-se Oran, a cidade lá em cima. Você não pode ir de automóvel, nem de ônibus, nem de carona, porque nós não damos segurança. Eu ia pegar o trem das 11, mas eu, neurótico como sou, eu acordei e fui lá, peguei o trem das 9. O trem das 11 explodiu. E eu não morri porque eu peguei o das 9. Tudo bem. Aí para ir até de Oran para a Tunísia, para Tunis, não davam segurança nenhuma. Eu já estava assustado com esse trem. Então eu arrumei um dinheirinho assim, pá, e fui de avião até Tunis. Em Tunis, claro, eu vou até Salambô. Por que Salambô? Flaubert, debaixo do braço, que escreveu Salambô. Então eu fiquei lá vendo o que era aquilo, o que queria dizer. Era bonito aquilo tudo e eu começava a compreender Flaubert. Aí eu sigo e digo assim, vou atravessar a Líbia, essa terra imensa, 2.000 quilômetros por terra, numa carona, num caminhão que um brasileiro dirigia. É uma coisa patética, eu me senti naquele filme do Dogma 95, O Rei Está Vivo. Chego em Alexandria. Claro que com Lawrence Durrell debaixo do braço, Quarteto de Alexandria. Aí chego do Cairo fudido, mas fudido, sem dinheiro, sem nada, vou até a embaixada. Chego na embaixada e falo que eu sou um fudido e tal, vocês me emprestavam dinheiro. Eu era estudante em Madrid e tal, me deram 50 cruzeiros. Na época era muito dinheiro. Peguei o dinheiro e desci o Rio Nilo, fui até Assuã, onde os russos estavam fazendo aquela porta maravilhosa de Assuã, passei por Luxor, passei por Karnak, vi tudo aquilo, chego no Cairo, sobrou um dinheiro para eu pegar um naviozinho turco e ir até Marsella. Vomitei 6 dias e 6 noites, era um nojo aquele navio. Chego em Marsella doente, sem dinheiro, mochila rasgada, tudo. Procurar Consulado do Brasil, cônsul João Cabral de Melo Neto. Eu estive na Espanha em 6 postos diferentes, quer dizer, 6 vezes diferentes, em 3 postos diferentes, num total de 13 anos. Então, eu tenho a impressão que deve haver uma identidade profunda, compreende? Não sei, a Espanha talvez tenha me abalado mais do que os outros, compreende? Não sei se por uma questão de paisagem, ou por estar culturalmente mais próximo de nós, ou se porque eu fiquei lá mais tempo, né? Fui lá, que é a campainha. Eu quero falar com o João Cabral, sou brasileiro. Pois não, ele veio me atender. Eu disse, eu sou um diretor de teatro, estudante, não sei o que fazer, estou doente, não sei onde morar, não tenho dinheiro para nada. E João Cabral,
com a generosidade que só os grandes poetas têm, abriu a porta e disse: entre, a casa é sua. Fiquei 28 dias na casa de João Cabral de Melo Neto. Aprendi mais poesia do que 50 anos de Universidade Brasileira. E por João passavam todos as grandes cabeças do mundo, né? Então vinha assim, Haroldo de Campos vinha lá, a gente conversava sobre o Oeste da Forma, mas me diga o seguinte, você perguntou para ele como ele faz uma poesia? Perguntei assim, ele precisava sempre de um ponto luminoso para fazer. Às vezes era um verso, às vezes era um verso inteiro. E aí a gente ficou conversando, eu lá com o João Cabral aprendendo coisas. E aí a minha cabeça começou a dar uma mudada. Aí a minha cabeça começou a estudar o concreto. Com João Cabral era indispensável ser concreto. Não tinha mais para mim então paixão, amor, saudade. Tinha era cabra, pedra, João Cabral. Isso é que me importava. Eu comecei a mexer na cabeça e ele perguntou: e você já leu Brecht? Eu falei: já li o Brecht. Mas você precisa conhecer mais o Brecht. Saber quem ele é, você precisa ir lá, precisa ver como é o Berliner. Aí a minha vida foi melhorando, comi bem, maravilhoso, formidável, a vida podia até parecer uma poesia de amor, mas sempre eu achei a vida uma causa perdida. E aí fiquei lá bem, o João conseguiu uma bolsa para mim em Paris, para estudar teatro. E o governo de Paris me recebeu e eu tinha que ficar com Jean Vilar, que era o diretor do Teatro Nacional Popular, um teatro altamente político, forte, teatro que dava entrada mínima, as pessoas, os operários iam assistir. E eu assisti o espetáculo do Vilar e achava maravilhoso, uma grande inteligência, mas ele não tinha o humor que eu queria, porque eu acho que sem humor, no meu país, Brasil, eu não sei viver, então eu não quero perder o humor. Eu quero sempre ter humor, porque se eu quiser ficar com a consciência culpada do que acontece nesse país, eu não farei nada, porque é realmente desastroso. Então eu fiquei com o Jean Vilar, mas aí eu fui assistir uma peça de um diretor jovem chamado Roger Planchon. Aí ele estava fazendo um espetáculo que era Os Três Mosquiteiros, que eu fiquei maravilhado com a beleza do que ele fazia. Eu achei que a minha cabeça estava por ali, depois eu vi o Falstaff, o Henrique V e o Falstaff, eu fiquei maravilhado. E pedi ao governo que deixasse eu sair do Vilar para ficar com o Roger Planchon. Roger Planchon não era Paris, era Villeurbanne, perto de Lyon. Eu larguei Paris, que eu amava, para ficar com esse diretor. E acompanhei lá minha cabeça então já estava realmente encaminhada para os meus futuros fracassos. Lá eu estava aprendendo o que era a mise-en-scène, que é a direção, que era a mise-en-place, a marcação. Mise-en-place sont des conneries, dizia o Planchon. Mise-en-place é bobagem, pode fazer o que quiser. E lá fiquei eu vendo esse espetáculo e ensaiando uma peça chamada As Almas Mortas, do Gogol, em tradução do Arthur Adamov, de quem eu fiquei muito amigo. O Adamov ia lá, ele adaptou e ia lá para assistir os ensaios. E o curioso que eu quero dizer é que um negócio que já está quase 50 anos, quase 48 anos atrás, e até hoje está na minha cabeça, de diretor. Tinha um ator que não conseguia resolver uma cena, porque ele tinha que ser Stanislavskiano, ele tinha que ser absolutamente uma memória emotiva e conseguir ser realisticamente. Ele não conseguia. Por que ele não conseguia? Porque ele era um ator formado por Planchon, que era um diretor épico, um diretor brechtiano. Aí o Adamov um dia falou: "Je peux parler, monsieur Planchon?" "Ah, mas oui, certainement." Aí o Adamov deu uma frase que eu não esqueço até hoje, digo para todos sempre isso, é sempre maravilhoso quando você fala com atores, que é o metabolismo que eu adoro, é o ator, né? Disse assim, aí ele fala para o ator: "Olha, o capitão Ahab, que persegue a Moby Dick, sabe que a Moby Dick tem uma transcendência metafísica. Se Deus fosse um animal, seria a baleia. Mas a baleia em si não sabe disso." Resolveu a cena.
Maravilhoso, né? Aí eu fiquei lá com o professor, dizia, você tem que ir no Berlim, você tem que ver o Brecht. Aí eu fui para o Berlim, fiquei no Brecht. E aí a minha cabeça começou a se colocar, e o Brasil, que é um país absolutamente medíocre culturalmente, eu nunca tinha dirigido profissionalmente em São Paulo, eu volto da Europa, e os jornais todos dizem que tinha voltado o diretor mais importante do Brasil, eu não tinha dirigido nenhuma peça. Eu já voltei um diretor famoso, sem ter dirigido. Quer dizer, esse humor me diverte, essa acidez me diverte, essa galhardia da mediocridade é maravilhosa. O essencial é saber ver, mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Eu procuro despir-me do que aprendi, eu procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desembrulhar-me e ser eu. Com a formação teatral adquirida principalmente na Europa, Antônio Abujamra estava prestes a se tornar um dos diretores mais celebrados do teatro brasileiro. Já, no próximo bloco. Abu estava sempre em busca da experimentação, do inusitado. Alardeava os seus fracassos, menosprezava os sucessos. Dizia que o fracasso e o sucesso são ambos impostores. O que ele exaltava mesmo era o conhecimento. Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Eu estou convencido que se alguns extraterrestres desembarcassem amanhã no Brasil, haveria experts, jornalistas, especialistas e analistas de toda a espécie para explicar às pessoas que, no fundo, não é uma coisa tão extraordinária assim, que já se tinha pensado nisso, que até já existia há muito tempo uma comissão especializada no assunto e, sobretudo, que não há por que se afobar, pois isso é um problema do governo. Chegando na Europa, ele jovem saiu do Sul, passou por São Paulo e passou um bom tempo na Europa estudando teatro. Aí ele voltou para começar a carreira. E que eu saiba, ele simplesmente, em 1961, dirigiu Raízes, de Arnold Wesker, com Cacilda Becker. Logo de cara. Ele já chegou acontecendo em termos de elenco, né? Foi maravilhoso. Conhecer Cacilda, dirigir Cacilda na televisão, no teatro, é ver o que hoje não acontece mais, uma criação de personagem. A criação de um personagem, os atores brasileiros não fazem mais. Hoje em dia eles só executam, não tem mais uma criação como tinha na minha juventude. Há muito tempo que eu não vejo. Então, na época tinha Sérgio Cardoso, que quando acertava, até Cacilda não tinha rede de segurança. Comecei a ter os meus belos fracassos. Eu sou o diretor de mais fracassos na história do teatro brasileiro. O diretor dirige uma peça, fracassa, ele acaba. Dirige 2 peças, fracassa, ele acaba. Eles não continuam. Eles não sabem que não tem importância na profissão. Às vezes, grandes talentos de diretores que apareceram no Brasil, eles acabaram porque fracassaram. Tem que estar na sua, ter a liberdade, não deixar ninguém mexer na sua liberdade, que é uma palavra que está ficando mais solitária, as pessoas falam e não sabem usar. Tem que usar a sua, ninguém tira a minha liberdade, eu faço o que eu quero. E eu quero falar de fracasso porque não tem importância. Que é fracasso? As pessoas não iriam assistir, os críticos me arrebentarem, as pessoas não vão assistir. Claro que dentro desses fracassos eu tenho alguns fenômenos artísticos. De repente eu faço As Fúrias do Rafael Alberti, com a Cleide Ácones, com a Rivanime, que já morreu. Eu dirigi um prestígio do cacete, uma coisa maravilhosa. Os jornais queriam, falaram maravilha. O da Versa disse que era Goya e eu. O Zé Celso disse, aprendi a fazer teatro. Iam 5 pessoas por dia e ovacionavam, mas no dia seguinte só tinha 5. Só tinha 5, não ia ninguém. Aí eu dirigi uma peça com 3 banquinhos, uma rotunda preta, Paulo Goulart, Sete Bruno, e Lutero Luiz, um autor, Sérgio Joque, Uma Boa Tarde, Excelência,
Ficou 5 anos em cartaz. Eu não dirijo sucesso, eu dirijo fracassos e fenômenos. Sucesso, que é uma coisa normal, não sei o que é. O Abu Janra se uniu a nós, claro, veio a nós nos reencontramos e ele disse assim, então vamos começar, vamos fazer uma peça do Jockman, Boa Tarde, Excelência. Então criamos ali o Teatro Livre. Éramos eu, Paulo e Abu Janra, que éramos os sócios do Teatro Livre. E aí fizemos essa peça, foi um grande êxito, e dali então partimos para vários espetáculos. Fizemos com Abu Janra 14 espetáculos. Jefferson, em seus longos anos de crítica teatral, escrevendo sobre as peças em cartaz, você deve ter visto muitos espetáculos do Abu Janra, né? Que eu me lembre, praticamente todos a partir de 1969 até 2012, quando ele fez Os Possessos. É bastante tempo. Tem alguma coisa que você destacaria, vamos dizer, alguma obra que te marcou mais fortemente? Tchê, se você não aprender a se vestir direito para ir para o colégio, você nunca mais volta lá na sua vida. Eu não admito que riam de você, porque quando eles riem de você, estão rindo de mim também. O Abu Janra me virou do avesso nesse personagem. Era a estreia da Beth. Porque realmente nós brincávamos de fazer teatro. E eu gostava muito, sempre fui muito inquieta, criativa. E aí o Abu Janra assistia essas peças e falou, você vai estrear comigo. Eu falei, quando? Até que chegou essa peça, Os Efeitos do Raio Gama nas Margaridas do Campo, que tinha um personagem maravilhoso para a mamãe e um personagem maravilhoso para mim também. Eu tinha a idade do personagem, que era 13 anos. Os efeitos do Raio Gama sobre as Margaridas do Campo. Sim, linda. Que ele juntou praticamente toda a família Bruno Goulart e que, naquela concentração, naquele espaço pequeno do Teatro de Arena, toda a tensão dramática ficava aquecida e se expandia sobre a plateia. Nós começamos a ensaiar a peça, os dois personagens eram antagônicos. Essa mulher que eu fazia era uma mulher antítese do que eu sou. Era uma criatura que odiava tudo e todos. Ela, uma mulher recalcada, deprimida. E a menina era um talento em ciências. Despontava com a esperança da transformação. Aquele efeito do raio gama fazia com que as margaridas tivessem um crescimento diferente e ela fazia então uma conotação científica, psicológica com a vida das pessoas e era um personagem lindo, lírico, a antítese da personagem que eu fazia. Ela era extremamente frustrada. Deixa eu ficar com elas aqui só mais uma semana. Já uma coisa que eu sempre desejei na vida foi uma sala cheia de margaridas que foram expostas ao cobalto 60. E o Abu Janra dizia, não, Nissete, não, volta, não é... Aí eu procurava fazer a minha interpretação. Ele dizia assim, não, Nissete, tira a doçura. Eu não conseguia, eu fazia força para tentar encontrar uma emoção desconhecida para mim, que era a emoção do ódio, do desprezo. E o Abu Janra, não, Nissete, menos doçura, Nissete. Não quero você doce, eu quero essa mulher amarga, fria. Aí chegou, eu via que a mamãe estava com dificuldade. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, mamãe, fica tranquila, o Abu está ali, pode deixar, confia nele. Faz o seu, que eu faço o meu. Aí aquilo, acho que mexeu no lado dela assim, mas foi o que ela precisava para poder realmente se distanciar. E o Abu Janra disse, está vendo o que ela está fazendo com você? E a partir daquele momento, daquele ensaio, eu comecei a encontrar o personagem. E foi o personagem que me deu todos os prêmios que eu podia receber. Então foi um momento muito gratificante para mim e inesquecível também. O que será que ela faria se eu derramasse esse chá quente todo em cima da cabeça dela?
me lembro até hoje a expressão da Anicete Bruno olhando o infinito, assim, no finalzinho da peça, e dizendo assim, com ódio, uma expressão dura, eu odeio o mundo. Forte, Isso né? me marcou. E aí mostra a maestria do Abujamra em trabalhar com atores de todas as gerações. Ele tinha um acabamento formal das interpretações muito bom. Eis Gertrude Stein. Eu sou uma celebridade. É muito agradável ser uma celebridade. As pessoas me abraçam, me beijam e quando eu digo qualquer frase, se unem num coro fascinado. Oh! Gertrude Stein, Alas Toklas e Pablo Picasso. A emoção que ele sentiu naquele espetáculo, porque eram 50 anos da Anicete Bruno. Fez uma direção, eu acho, entre de todas as direções que ele fez, uma das mais ousadas. Ele entrava e saía da tragédia assim com um know-how, sabe? Com uma luva de pelica, que era uma coisa... Terminei o teu retrato. Pablo! O que é isso? Essa não é a minha Gertrude. Meus amigos ficaram irritados. Minha cara parecia uma máscara africana, os olhos em forma de amêndoa, um olho maior do que o outro. Meus amigos diziam, ela não se parece com isso, ela não é assim. 10 anos depois, minha cara era exatamente igual à que ele havia pintado no retrato. Ter talento é prever. E Abujamra foi de uma importância enorme para nós como atores, porque ele foi um diretor extraordinário e uma pessoa que transformou todo um segmento profissional nosso e consciência também de realização como atores. O primeiro trabalho que eu fiz na TV Cultura foi com a Abu. O primeiro programa infantil que eu fiz foi com a Abu e durante 3 anos eu fiz várias montagens com a Abujamra e aí ele falou, olha, eu pretendo montar um grupo, então eu gostaria que você participasse desse grupo. E fundamos o Decisão e depois estreamos em 63, fizemos Sorocaba Senhor, que era uma adaptação do Feito Verruna, do Lope de Vega, depois fizemos Os Fuzis da Senhora Carrár, aí era a direção do Guigoneto, em seguida fizemos o inoportuno Caretaker do Pinter, que foi onde eu ganhei o meu primeiro prêmio, que era o prêmio Saci, que era o prêmio mais importante do teatro brasileiro. Logo depois fizemos Eletra. Glauci Rocha fez Electra comigo, do Sófocles, um grego de 2000 anos atrás. Glauci Rocha era magnífica, Electra. Margarida Rey, uma das maiores atrizes do teatro brasileiro, completamente esquecida. Na época, era uma ditadura muito violenta, que a gente perdia a cabeça. Culturalmente, a gente não sabia como fazer as coisas. E a gente repensava antes de pensar. Repense antes de pensar. E eu fiz um espetáculo contra a usurpação do poder, em 65. Nós nos posicionamos politicamente contra o envio de tropas para a República Dominicana, que estava sendo um regime democrático que estava sendo absolutamente violentado, inclusive com o aval dos Estados Unidos, né? Aí o que aconteceu? A Isolda Cresta leu o manifesto onde nós protestávamos. E claro que a polícia foi lá para prender o autor. Sófocles. Não acharam e prenderam a Isolda Cresta. A vida começa aqui e daqui não acaba nunca. E eu não durmo aberto para recebê-la, para apertá-la contra o coração extravasado, a cantar, dançando entre os astros.
a melhor voz do teatro brasileiro. Assim Abu me chamava. Não, assim ele me conclamava a fazer teatro rigorosamente. Também por isso permanentemente elogiava meus movimentos, meus gestos, fazendo inclusive quem estivesse presente praticamente reverenciá-los. Isso me trazia uma responsabilidade que construiu nossa relação perfeita entre atriz e diretor. O que ele me pedisse para fazer, eu fazia. Chegando a ponto de, na gravação do vídeo Habeas Corpus para a TV Cultura, nas ruas do centro de São Paulo, em 1983, em um dado momento eu estar no parapeito do viaduto do Chá e ele me orientando o que fazer. De repente, ele deu uma pausa e disse: se eu tivesse mandado você pular, você pulava. E era verdade. Tal o nível de perigo latente, tal o extrato de confiança no diretor, tal a aderência dos papéis na criação da cena. Com Abu Janra, eu, atriz, conheci esse colágeno que há intrínseco entre diretor e ator, a absurda entrega de ambos os lados, do ser dirigido com intensidade total e do dirigir com intensidade que implicava em entrega desregrada. Para ele, o palco era o precipício. E para os atores que trabalhavam com ele, o que ele oferecia era o drástico emblema do verdadeiro ator, o amálgama da dualidade em que, permanecendo absolutamente no eu e suas idiosincrasias, suplantar o ego e entrar na representação do coletivo. Por isso ele não negava elogios e frases bombásticas para armar o eu e desarmar o ego. Elogiava homens e mulheres com a mesma incandescência. Não parecia ter medo de nada. Seu relacionamento ardente com todos era a exposição de como dirigia seus atores. Seu teatro era a direção de atores. Por isso, movia tanto o espectador. Trazia a experiência conhecida por todos para o palco e, principalmente, a experiência anelada de não limites. Por isso, provocava tanto. Conseguia hipnotizar como diretor a atriz que ele prezava, como um encantador de serpentes, sim, mas também como um neurocirurgião de recém-nascidos. Com sonho e com técnica. Abu. Hello? Is anybody home? Ele, a convite da Funarte, ele criou um centro de aperfeiçoamento teatral e, mediante seleção, ele chegou a 50 atores de vários lugares do Brasil, do Nordeste ao Sul. Isso resultou num espetáculo dele memorável e que eu guardo, digamos assim, quase como uma lembrança final. Essa foi uma coisa que eu escrevi. Os Processos, o espetáculo a partir de Dostoiévski, é uma sucessão de revoluções perdidas, em desordem, assassinatos, perversões e ações erráticas da multidão. E é também uma revolução pessoal do encenador Antônio Abu Janra. Se nada deu certo nessa Rússia de Dostoiévski, a vitória acontece na revolução de Abu Janra no Teatro Funarte. E fez ali uma revolução cênica a partir de um texto clássico do Dostoiévski que fala do ser humano e também fala das questões sociais da Rússia que desembocariam na Revolução Bolchevique
e com um certo pessimismo de que todas as revoluções acabam se dando mal e acabam se deteriorando. Mas ele fez isso com um vigor, que o vigor dos jovens era uma revolução cênica. Isso que é o bom. Postou-se diante de Deus e disse: eu, que tantos homens fui em vão, quero ser alguém, eu quero ser eu. E a voz solene de Deus lhe respondeu: nem eu mesmo sou eu. Eu sonhei um mundo como tu, Senhor Shakespeare, como tu sonhaste em tua obra, e entre as formas de meu sonho estás tu, que é como eu, és muitos e ninguém. Além de diretor teatral, Abu Janra teve participações marcantes também como ator, tanto no teatro como na TV e no cinema, e comandou um programa que se tornou um cult na televisão brasileira. Voltamos já com o Persona Sempre. Abu foi um feroz inimigo da mediocridade e do lugar comum. Severo, rígido, exigente, disciplinado, condições que ele considerava imprescindíveis para realizar um bom trabalho. Antônio Abu Janra só era comparável a ele mesmo. Eu não quero mais responsável, eu quero ser irresponsável, eu não quero ser sério, eu quero ficar na minha alegria, se puder ficar alegre, eu não quero mais ter certezas. Se me respeitarem, eu vou desprezá-los. O Abu Janra, a gente sempre fala, foi uma escola, né? Mas foi, porque na realidade eu me formei em Geografia pela USP, apesar de sempre querer ser uma atriz, eu acabei entrando no meio artístico tarde, já aos 30 anos, e caí no núcleo de repertório TBC, que foi uma ideia maluca do Abu Janra, genial, que é o que deu depois, que depois levou aos fudidos privilegiados do Rio. Porque a gente era os fudidos privilegiados aqui de São Paulo, porque ele conseguiu reunir por 2 anos um elenco permanente sem nenhum subsídio. Então, nós fizemos várias montagens absolutamente geniais. A gente lia todos os clássicos que você pode imaginar. Quem vai fazer teatro, quem vai dirigir teatro, quem vai fazer cinema, quem vai estar em comunicação, tem realmente que ler pelo menos os transformadores. Por exemplo, eu vou fazer uma peça expressionista. Eu tenho que saber quem é Kleist, quem é Bichner, quem é Brecht, quem é Strindberg. Se eu não sei isso, eu não sei o que é expressionismo. Como é que eu vou fazer uma interpretação se eu não sei o que quer dizer? Não dá, eu preciso ter o meu estofo. E a lembrança muito que eu tenho do Abu Janra, que é uma coisa que me acompanha para o resto da vida, era o rigor que ele tinha, né? Era uma coisa econômica, precisa, e ao mesmo tempo um carinho enorme, um respeito enorme pelo ator. Sempre ele teve. Ele tinha uma marca muito forte na maneira como ele se permitia enlouquecer durante, né? Rígido, difícil, às vezes indelicado, mas de uma ternura que ele já dizia qualquer agressividade que ele pudesse ter, ele dizia num segundo. O ensaio dele, tanto na televisão como no teatro, era absolutamente respeitoso, os atores, sabe, quietos, esperando a hora de entrar, tinha uma organicidade aquilo tudo. Mas, ao mesmo tempo, se ele tinha que dar uma intenção para algum ator, ele vinha pertinho e falava no seu ouvido, sabe? Esse pessoal do núcleo acabou fazendo na TV Cultura alguns teleteatros, né? Fala um pouco sobre isso. Sim, nós fizemos um certo Ramileto que a gente tinha feito com grande sucesso mesmo no núcleo de repertório TBC. Belo e amoroso, subversivo ainda por cima com a cruz sobre o coração. Onde é que esse mundo vai parar? Foi uma montagem realmente muito bacana e ele levou
para o teleteatro, que é uma montagem muito incrível que ele fez num castelinho que tem na estrada, uma coisa toda de tijolos. Foi quem certamente colocou a dúvida nos ouvidos do príncipe. Mas exterminaremos esses vermes todos, um a um. E para isso já tomei as minhas providências. E depois do Ramileto, nós montamos Senhora dos Afogados, do Nelson Rodrigues. Tu devias estar aqui, chorando a que morreu comigo e como eu. E aí foi uma montagem genial, foi no Guarujá, na areia. Eu lembro que a cama que eu fazia, a mãe se deitava com o marido, era com as ondas batendo, o mar quase levando a cama toda cheia de lençóis brancos. Agora, fazem secar o sangue derramado, mas recebei a alma, tu que és o grande pai. Homens carregavam uma mulher. Pareciam ser os vizinhos. Se aqui viveu minha mãe, pode também viver minha amante. Não sou tua amante. Foi uma montagem também muito interessante, muito interessante. Ele fez uma Irma, né? Sim. Muito bem, que ele conseguiu reduzir, condensar a peça ao seu essencial, uma interpretação muito forte da Joana Fon e do Ney Latorraca. Mas eu tenho que ficar quieto. Porque quem está fazendo isso é minha própria mulher. A contribuição dele para a teledramaturgia, sobretudo na televisão cultura, é uma coisa valiosa, é uma coisa a ser preservada, restaurada e difundida. Vamos embora. O que um braço débil como o meu pode fazer? La, 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 la. La, 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 la. Vamos ver. Agora você vê só. Olha minha mão. Ó, atenção. Onde é que tá? Embaixo desse, falei? Falei? Se não dá, tu acerta todas. Acerta. Você tinha que escrever para ele. Mas agora não vai acertar. Senão você estava realmente em péssima situação. Porque ele era sempre maior que o personagem. Ele sempre ia fazer ele mesmo. No Festa eu tive que reescrever praticamente. Que ele falou, eu não vou fazer isso. Daí você ficava diante da seguinte opção. Ou ficar com aquela grande personalidade e aproveitar aquilo. Você tem um dinheirinho aí? Não. Não sabe onde tá o dinheirinho da mamãe? Não. Do pai você sabe? Não. Agora cofre você tem? Não. Ou pegar um outro ator. Era sempre melhor ficar com ele, porque quando ele fazia ele, eu acho que ele era perfeito. Você quer apostar esse brinquinho? É como você escrever para um grande instrumentista, você sabe do que ele é capaz. Você escreve, então, para aquilo que ele é capaz. Uma curiosidade que eu queria que você falasse mesmo, quer dizer, o lado do diretor, né, trabalhando com atores, agora o lado do Abu sendo dirigido. Você acha que alguém dirige Abu? Fala, meu bem. Mas, enfim, foi uma experiência inesquecível. Eu só sirvo para arranhar 4 cordas de um instrumento que eu não gosto, de uma forma tal que ninguém perceba como eu toco mal. Porque quando acabava o ensaio, Atílio, ele me chamava no camarim, sempre, sabe? Acabou o ensaio, falava, Claricinha, eu já sabia que era para ir para o camarim conversar. Ele dizia assim, com extrema, absurda generosidade, você errou nisso, 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 nisso. Você acertou nisso, nisso, nisso. E o titio adorou você botar ele para dançar. Eu não dava 2 passos, mas ele tinha uma cara de pau, uma empatia, que ele podia fazer qualquer coisa no palco. Meu instrumento tem corpo. E essa é a única coisa que eu gosto dele. Fora isso,
Ele não tem absolutamente nada. Fora isso, ele é pura e simplesmente uma catástrofe. Isso é Wagner. Wagner, o navio fantasma. Eu odeio Wagner! É como se fosse a Moby Dick do Orson Welles ou o Predador 2 do Schwarzenegger. Eu prefiro Schwarzenegger. E eu sou um ator, um profissional até o atavismo. Eu chego sempre uma hora antes, eu estou sempre na hora. Como diretor, eu tenho compromissos. Eu tenho calendários rigorosíssimos. Agora, como ator, eu sou irresponsável. Eu não quero ser sério, eu não odeio ser sério. Deixa a seriedade para quem está dominando o país aí. No ano 2000, esse país estará como a vilã, quebrado. Você vê as pessoas na televisão, estão todas sérias. Todas elas dizem, é isto, é isto, é isso. Eu não quero mais seriedade. O filme mais violento do mundo. Não é verdade, mas usa. O filme mais violento do mundo. E é isso que vai te tirar da merda, Raimundo. Ser diretor é ser desnecessário. Eu quero ser ator. Tem uma zona negra no palco que o diretor não entra. É do ator, é ali que eu quero ficar. Com a minha irresponsabilidade, com a minha não seriedade, com o meu ódio, o meu cansaço. Desculpe, eu me excitei. Eu não devia ter me excitado. Televisão é rascunho, tem que rascunhar muito, tem que experimentar muito, tem que ver o que quer dizer isso. Ninguém sabe fazer televisão direito. Aliás, 4 ou 5 sabem fazer televisão direito, mas só 2 ou 3 sabem ver televisão direito. Eu já fiz tudo em televisão. Quando veio o ato institucional, eu virei uma puta. O que vocês querem que eu faça? Zé do Caixão? Eu fazia. Eu não queria perder o meu métier, a minha capacidade de fazer. Dirigi tudo em televisão, fiz tudo, novela, Zé do Caixão. Nós temos um programa, era maravilhoso. Tinha gente absolutamente desconhecida. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Ben, Maria da Graça, que depois ficou Gal, Trio Mocotó, que acompanhava o Jorge Ben. Aí vinha Paulinho, vinha todo mundo lá. E era um programa do caralho. Caetano comendo banana e cantando. E lá que eles começaram a cantar bem, tal. E os telefonemas contra o programa pararam a Tupi. Todo mundo era contra o programa. Aí não aguentaram, quebravam as coisas lá. Acaba com esse programa e apagaram todas as fitas. Meses depois, estouraram todos no Festival da Record. As pessoas que tratam a televisão como obra de arte estão perdidas. Uma pergunta muito simples. O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? A vida. O que é a vida? O que é a vida? A vida. A vida. Provocações. Estão aí sentadinhos, estão esperando o quê deste programa? Esse programa não resolve nada, esse programa não é para resolver nada, esse programa é para ter dúvidas, não é para ter certezas. Não dá para ter certezas no mundo de hoje. A gente tem até que idolatrar a dúvida, né? Vocês já sabem bem disso. Provocações é o seguinte, a gente já tinha ideia, e não era uma ideia só minha ou só dele e tal, né? Mas nós, como nós éramos próximos, tinha essa ideia de fazer um programa de entrevistas que fosse diferente, que fosse em cima das ideias e não das pessoas. Você sabe como é que saiu esse programa aqui, não? Eu lembro que em 1985 eu fiz um piloto de um programa de difusão científica para a SBPC, programa esse que acabou não saindo. Depois, de repente, surgiu a possibilidade no ano de 2000, no começo do ano, vamos fazer um piloto. Viemos, fizemos um piloto, gravamos 5 ou 6 entrevistas e acabamos levando isso para algumas emissoras de TV que gentilmente recusaram de cara o programa, né? E aí levamos para a TV Cultura, que disse, é isso que nós queremos. E o programa entrou no ar na TV Cultura. Mas o nosso programa é pelo menos um periscópio sobre o oceano do social. Que frase mais kitsch, maravilhosa. O Janra deixou essa imagem de um grande provocador. Mas
ao vivo, conversando com ele, você percebia que ele era uma pessoa terna, uma pessoa calma, e eu diria até com um certo traço de melancolia. Eu nunca ouvi uma palavra de desânimo dele quanto à nossa profissão, que é árdua, como mil tantas, né? Outras, mas aqui nós estamos falando dela. Nunca. E meigo, e assustado, e o tio era tão diferente do diretor, sabe? Tão diferente, moralista. Nunca viu a Abujamra em festanças e bebedeiras e... Não, ele era realmente o velho dono de bazar que fechava a lojinha e ia para casa, e durante o dia trabalhava arduamente. Eu acho que ele merece todas as homenagens, sempre, sempre que possível. Era um homem de um caráter, de uma loucura, fazia as burradas dele, mas com uma força. É uma honra para mim participar desse programa e lembrar que para nós não é o velho Abu, mas é o tio Tó. Uma pergunta muito simples. O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? A vida. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma, eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém ao seu lado ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo que infelizmente não voltará mais.